Foi muito difícil toda a caminhada que eu tive até ter o diagnóstico de alergia alimentar. Assim, foi quase um ano com a minha filha tendo sintomas e a gente batendo de porta em porta até realmente encontrar uma médica que se dispôs a ouvir, né, como a doutora Ariana gosta de falar, né, que é muito importante da parte clínica, né, o médico ouvir o paciente, né, ouvir a história para poder entender, para então poder fazer um diagnóstico, né. Então, quando isso aconteceu, realmente foi um divisor de águas, como é na vida de qualquer pessoa que convive com alergia alimentar, porque a partir daí você, ao mesmo tempo que você tem que mudar um monte de coisas na sua rotina, você passa a ter um norte para seguir, né? Você não fica mais tão perdido. E depois, alguns anos depois, e eu vivi a alergia alimentar da minha filha mais velha, mediada para leite, de uma forma muito diferente, que a alergia bateu na minha porta pela segunda vez, né? Eu brinco que a alergia, ela entra sem ser convidada, né, na casa de qualquer um, né? É um convidado que ninguém estava esperando, que ninguém queria convidar para a festa, mas ela, no caso, a alergia, né, ela não tem cerimônia, né? Quando ela tem que aparecer, ela aparece, vem de mala e cuia, e se instala na nossa casa sem pedir licença e sem hora para ir embora, né? Então, quando eu fiquei grávida da minha segunda filha e ela nasceu, eu comecei a viver a alergia alimentar de uma forma que eu não conhecia, que era aquela alergia não mediada por IgE clássica, com vômitos, com diarreia com sangue, desde pequenininha, né? A Clara a Clara mais velha, só veio apresentar sintomas com contato direto com leite, né? Já um pouquinho mais velha, quando ela mamava exclusivamente, ela não tinha sintomas. Já a Isabela não, a Isabela reagia via leite materno, né? Pelo leite que eu consumia. E aí foi um mundo novo para mim, é como se eu nunca tivesse ouvido falar em alergia alimentar. Então eu tive que recomeçar tudo, né? Em termos de aprender a lidar com todo esse problema. Só que aí, por um lado, eu já tinha, né, médicos que me acompanhavam, médicas, no caso, que me acompanhavam, e a quem eu pude pedir, né, socorro, e obtive esse socorro, e comecei a caminhar. Nessa época, a gente já tinha uma internet, assim, ainda muito matinho, né, muito pequenininha, mas já era melhor do que eu tinha com a Clara. Então, lá na época do Orkut, ainda, para quem é dessa época como eu participava, já na época não eram grupos, né, eram comunidades, eu participava de várias comunidades que falavam sobre maternidade, mas não existia na época nada específico sobre alergia alimentar. Então, a gente, nesses grupos de maternidade, de amamentação, existiam já várias pessoas, eu fui conhecendo várias pessoas que conviviam com a mesma questão da alergia alimentar. E aí a gente começou, né, aquelas amizades que começam virtualmente e vão para a vida inteira, né, todas com base nos sonos dos bebês, né, da questão de amamentação, introdução alimentar e por aí vai. A gente começou a se reunir, um grupo pequeno, né, sobre essa questão da alergia alimentar e fundou na época a MIFAL, né, o meu filho alérgico a leite, lá ainda no Orkut, lá em 2009. Mas era um grupo que já se reunia desde o início de 2008, mais ou menos. E aí a gente começou a sistematizar a informação sobre a alergia alimentar. O pouco que a gente tinha naquela época, que ainda era difícil conseguir informação, ainda era escasso, você não tinha a quantidade de portais que você tem hoje falando sobre alergia, você não tinha profissionais de saúde, sejam capacitados para lidar no consultório, mas mesmo nas redes sociais, você não tinha, como você tem hoje, uma série de profissionais que se dispõem, né, a colaborar, a passar para o público leigo uma série de informações interessantes. Então, a gente ia catando muita coisa de fora, traduzindo e colocando outros grupos, né, de alergia alimentar foram surgindo, e é bom que isso aconteça, né? É bom que a gente tenha diversos grupos e comunidades tratando do tema. Depois, isso tudo migrou para o Facebook, né, quando o Facebook apareceu. E quando foi lá, mais ou menos em 2011, eu estava muito desgastada, né, dessa questão da alergia alimentar. Eu já convivia com isso há muitos anos, ainda não estava com uma perspectiva de melhorar dentro de casa. E eu resolvi ter um sabático, assim, que durou bem mais de um ano, né, pelo menos no que tange alergia alimentar, né. Eu resolvi ficar um pouquinho fora, offline, né,
dedicando um pouco mais assim, a minha casa. Continuei na internet, continuei nas redes sociais, mas sem tratar muito do tema da alergia alimentar. Foi nessa época que eu e a Cecília tivemos um primeiro contato, né? Mais ou menos. E aí eu acho que ela pode continuar e depois eu volto para continuar a minha história. Pronto. É que o administrador põe a gente de mudo, é o melhor jeito de moderar a Fernanda e eu é nos deixando muda. Aí a gente fica ouvindo. Tá me ouvindo, Eu, Sandra? eu tô, desculpa, eu tava falando, né? Eu tirei o microfone só pra gente não correr o risco de aparecer algum som, alguma coisa, né? Mas vocês conseguem destravar também. Ah, então tá bom. Só uma observação, né, Fernanda, falando do Orkut. Gente, eu também estava no Orkut. As primeiras franquias, assim, as primeiras. Essa energia, ela se tornou conhecida por causa do Orkut. Eram os grupos, só que eu nunca entrei na rede social para vender, nunca, não tinha coragem. Mas eu tava lá conversando sobre alergia e isso, na verdade, é que trouxe muita, fazer parte dos grupos me trouxe muita informação para entender o mundo das mães. Né, e tentar atender através da empresa a dor real das mães. Não adiantava eu criar uma coisa que não tem nada a ver, né? E aí é interessante, né? Porque a gente vai se entregando e nós duas somos um pouco dinossauras. Vai lá, Cecília. Você fala do Orkut, até parece que eu nunca vi Barça e Mirador, né? As coisas antigas, mas enfim. Eu chego no mundo da alergia alimentar mais ou menos quando a Fernanda está saindo para esse sabático. O meu filho Rafael nasceu em 2011, em setembro, e meu segundo filho, então eu tinha uma experiência de um recém-nascido, de choro, de cólica de nascituro, mas o que o Rafael me trazia não era aquilo. Era um choro inconsolável, era um não dormir por mais do que 40 minutos, era um acordar gritando. E eu dizia, isso não é fome, isso não é sono, esse choro é diferente. E fui eu, né, madrugada, pesquisar tipos de choro. Achei uma fono da Austrália maravilhosa e que tinha os tipos de choro. E eu dizia assim: esse choro é um choro de refluxo, é um choro... eu não conheço. E aí comecei a levar na pediatra, dizer assim: olha, tá esquisito. E comecei a filmar e tal. Enfim, aí ela, que era uma gastro, por muito acaso do destino, falou: olha, eu estou suspeitando de alergia à proteína do leite de vaca, e aí você precisa fazer a dieta, excluir tudo que é leite da sua dieta, ler rótulo, tá aqui uma lista com os nomes e tal, e tá. E aí voltei para casa, ok, vou excluir, vai, né, pelo meu filho qualquer coisa, que ele pare de chorar. E só que ele não melhorava. Assim, ele deu uma melhora incrível, mas ele não ficava bom. E aí, então, não, exclui a soja também, quem sabe o ovo. E aí eu comecei a ouvir, assim, uma ameaça, não dela propriamente dita, eu diria do sistema como um todo, né? De conversa na sala de espera da pediatra, conversa em família, que é, se não estabilizar, Cecília, você vai ter que desmamar, porque não pode deixar a criança chorando assim. Google, não quero desmamar meu filho, alergia. Será mais ou menos essas as palavras que eu colocava, assim, socorro, né? O que eu posso fazer? Porque eu não posso acreditar que o leite materno esteja fazendo mal. Eu é que não estou dando conta de fazer a gestão disso bem. E nesse Google, eu não quero desmamar meu filho, eu encontrei uma carta. E era uma carta que dizia: eu passei por isso tudo que você está passando. Eu fui recomendada, orientada, sugerida, enfim, os verbos, né, podem variar como for, a desmamar. Eu não desmamei. E eu não desmamei assim como fulana não desmamou, cicrana não desmamou, Fernanda Meinerhack não desmamou, e não sei quem não desmamou, e não... Eu peguei esta carta, mandei para a pediatra, que ela não estava mandando eu desmamar, mas tinha esse medo na minha cabeça. E eu mandei para a pediatra dizendo assim: pediatra, eu não vou tirar o leite do meu filho, eu vou seguir aleitamento materno e eu preciso da sua ajuda. E ela falou: bora.
Mas esse bora foi um apoio sensacional. Eu mandava mensagem para ela de madrugada e dizia: o que eu faço? Eu comi alguma coisa que não fez bem. Ela falou: aguenta, né? Você está disposta? Estou disposta, aguenta. E aí eu fui me buscando apoio, buscando ajuda, buscando experiência com outras pessoas das redes sociais. Aí eu já chego no Facebook, eu não chego via Orkut. E comecei a ouvir, mas olha, você não pode consumir os tais traços. Eu dizia, não, mas eu não consumo os tais traços. Minha casa não entra leite, não entra soja, não entra ovo, não entra nada, porque eu não posso, na minha casa não entra e tal, não sei o quê. Mas tinha falha. E aí alguém me dizia, né? No caso, a Vivi Correia. Ela dizia assim, mas você não pode comprar nada que tenha traço nos industrializados. Eu não compro. Se tem lá, pode conter traço, mesma planta, mesma... Eu não compro. Eu leio tudo. Sei todos os sinônimos de tudo, não compro. Ela dizia assim, não, mas você está ligando no saque? Eu falei, não, estou lendo o rótulo. Ela disse, não, mas tem que ligar no saque, porque o rótulo não adianta. Eu falei, como não? Tá rotulando aqui, ó, o produto da Nestlé diz, pode conter, então eu não compro e tal. Não, nem todos rotulam. Aí a advogada que sou, né, fiz assim, e por que alguém rotula, então? Porque ninguém vai votar, senão você sabe disso, você tem uma empresa que fabrica alimentos, ninguém põe no rótulo uma informação deste tipo, se não for para vender mais, ou porque a lei obriga. Esta não é uma informação que vende mais, né? Pode conter. E aí foi que eu resolvi dar o outro Google, né? Eu já fui para o Google, quero manter o aleitamento, Google, esse choro não é normal, e aí o outro Google foi, quem rotula, rotula por quê? E aí foi quando eu identifiquei uma série de países que tinham a obrigatoriedade de rotulagem de alergênicos. Destacado, negrito, parênteses, né? A palavra no que seria o português, né? Mas na língua materna do consumidor leitor do rótulo. E e por que a gente não tem isso no Brasil? O que a gente tem de diferente? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, né, que obriga o fornecedor a informar, que nos garante o direito à informação, inclusive em relação ao risco que o produto pode causar. E aí calhou, né, dos acasos da vida, eu estava matriculada no meu doutorado, escrevendo sobre um tema que não tem nada a ver com isso. Entrei em contato com a minha orientadora, que neste momento está fazendo uma live também, e disse, Flávia, eu quero mudar meu tema, eu quero escrever sobre rotulagem de alergênicos em alimentos, como forma de garantir os direitos à saúde, à alimentação e à informação da população que tem alergia alimentar. E ela falou, se é um tema que te toca a alma, vambora. E aí, então, foi que, paralelamente a uma dieta sem leite, sem soja, sem ovo, sem peixe, sem as oleaginosas, sem amendoim, com uma filha de 2 anos, um bebê chorando, tentando mapear, ligando para a SAC, eu resolvi escrever sobre esse tema. E na escrita dessa tese, né, dessa pesquisa, Sandra, uma coisa que para mim pareceu muito necessária e que tem a ver com o que a gente vinha conversando antes de ficar online, eu precisava entender se isso que me afetava também afetava outras famílias e de que modo. Porque uma coisa é o meu filho reagir à fécula de batata ou biscoito alemão, cujo rótulo não trazia informação completa em português. Outra coisa é entender se outras crianças também reagiam a essa fécula, a quais produtos, e se a informação estava no rótulo, o que o saque disse, o que o saque não disse, como que ficou, como que não ficou, enfim. A partir dessa pesquisa, que tinha um quê de científico no que é jurídico, né? Mas tem um quê de científico também de entender a história das pessoas, eu fui conhecendo muitas famílias, né? Muitas mães, alguns pais, muitas crianças, né? Especialmente pensando em São Paulo, que foi onde tudo começou para mim, encontrando famílias, a gente fazendo encontros e trocando figurinha, trocando receita, enfim. Eu fui levando, né? Eu tenho uma amiga, Sandra, que é maravilhosa, Sandra Jonas, ela me dizia muito isso. Cecília foi uma das primeiras que me estendeu a mão. Cecília, a alergia é muito solitária. E algumas vezes eu devolvia para ela, solitária para você, eu tô cheia de amigas, né, minhas amigas da alergia. Eu concordo com ela, em grande medida, o quão solitário é, porque cada teste que eu vou fazer, ou que eu não vou fazer, como que foi pós esse teste, se eu vou testar uma receita, se é madrugada, sim, é solitário, bastante solitário, e é muito duro dar conta disso, é uma pressão enorme. Mas, ao mesmo tempo, eu fui tentando encontrar amigas
pessoas próximas, pessoas com quem contar e tudo mais. E aí foi que, passada a etapa da defesa da tese, já com algumas mães assistindo, algumas mães que foram à PUC assistir, a Karina, a Melissa, estavam lá pessoalmente na PUC assistindo a defesa da tese. Passada essa defesa, eu botei a tese debaixo do braço, e agora que vai começar, né? E até na época da tese, eu cutuquei Fernanda, a gente não se conhecia ainda, e falei, com licença, oi Fernanda, né? Mandei uma mensagem. Vi uma carta, vi seu nome, vi que você é advogada também, estou com uma dúvida, o que você acha, enfim, mas foi parar naquele spam da vida de redes sociais que só apareceu depois quando o destino achou que era a hora da gente se encontrar, que foi quase um ano depois, né? Quando se desmutar, aí você vai dizer. Mas, enfim, essas mães com as quais primeiro eu comecei a ter encontros presenciais e outras virtuais, num dado momento eu consegui uma janela para ir a Brasília, 13 de fevereiro, se não me engano, de 2014. E aí a Priscila Tavares, que mora em Brasília, falou assim, se você quiser, você pode ficar na minha casa. Gente, veja, a pessoa nunca me viu, eu nunca vi, né, até então, mas me abrindo a porta da casa. E eu acho que a alergia me trouxe muito isso, Sandra, a quantidade de gente que me abriu as portas, a quantidade de casa que eu dormi, quantidade de gente que me deu carona, com quem eu troquei muita ideia e muito conhecimento, aprendi demais, né? Rubiane, engenheira química, me explicando os ppms. Eu acho que, assim, quando você pede, né, conta essa história, é essa história de uma mãe tateando, né, não no capim que a Fê fala, eu já encontro um terreno muito mais preparado por ela e pelo grupo com o qual ela construiu, né, a MIFAL, mas ainda muito de tentar entender e muito potente. E acho que é daí que nasce a energia do que passou a ser depois o Põe no Rótulo, né? Que tem nomes e que a gente, né, tem fotos e tal, mas eu vi no Face um pouquinho antes de entrar a Adriana Filisbino lá. Ela põe no rótulo, entende? Assim, ela pode nunca ter feito um Skype conosco, ela pode não ter o nome dela em nenhuma ata de o que decidimos que vamos fazer essa semana, que post que entra, mas a gente, como a Daisy, que também está lá fortes, é gente que é, assim, é a essência disso, é a força motriz, é o que fez e ainda faz acontecer nesse processo que a gente vai chegar, né, de Põe no Rótulo a Alergia Alimentar Brasil. É gente, Sandra. É gente falando com gente, dando mão pra gente. É especial. É especial. Cecília, eu concordo. Você falando, e é muito engraçado, eu lembro de tudo. Apesar da minha memória não ser boa, né, gente? Vocês já viram, né? Eu acho que é tanta coisa na minha vida, tanta. Mas assim, eu me lembro dessas fases. é, Me lembro de você indo para Brasília, me lembro depois das meninas indo também, se encontrando e batendo fotos e mandando no grupo e aquela festa. Lembro de cada conquista também, né? E aí, falando em conquista, eu acho que agora é a Fernanda, né? A Fernanda separou algumas telas, né? Algumas imagens, um pouco da história. A história é algo muito rico, né, pra gente. Ela vai passar pra gente, enquanto se você quiser compartilhando a tela, Fer, eu vou só ler assim, tem muita gente agradecendo, tá? Vocês, meninas de ouro, essa gente maravilhosa, a Liana Macedo, Nutri, né, lá de Boa Vista, ela vai estar com a gente na semana que vem, tá? Na Ai, que quinta. legal. Que legal. No bate-papo, se vocês quiserem mandar perguntas também, né? A Liana, Sandra, toda vez que tem alguma coisa dessas, eu vejo que a região norte não está representada, eu chamo ela, cadê vocês? Gente, são líderes. A gente não consegue imaginar o potencial que a mulher tem, né? Eu ouvindo o Karnal falando, né, numa das entrevistas, ele fala, né, que
quando os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que assumir os negócios. E foi aí que elas conseguiram depois ter o direito ao voto e a participação na sociedade, né? E a gente vive essa conquista. E é interessante que quando as mulheres se dispõem a fazer, fazem acontecer. Vocês são provas vivas disso. A Liana, né? A Liana lá de Boa Vista, numa região assim que, tipo, como é que alguém lá de Boa Vista poderia ser conhecida no Brasil inteiro? Eu não sei, né? Mas que bom que hoje a gente tem a possibilidade de estar conectado, né? Agora, trancadas em casa, na quarentena, né? A Fer no Rio de Janeiro, Cecília em São Paulo, eu aqui no interior, 450 quilômetros de São Paulo, quase no Paraná, né? E tendo o privilégio de ter a Eliana assistindo a gente e falando na semana que A vem. Fani aqui falando, a gente fez foto num dos eventos de SS Alergia. É muito legal. Toda vez que eu vejo, as meninas sabiam, né? Assim, toda vez que tinha algum dia, você quer responder lá no Põe no Rótulo, eu quero. É muito legal, né? Sandra, vou Vai lá, começar com Fer. uma surpresa. Vou começar com uma surpresa para você. Olha, Verdade! olha, essa foi a primeira Páscoa, quando ela já podia comer algum chocolate, né? Com ovo de verdade que ela podia comer. Ai, é muito O ovo da emocionante, Fer. essa alergia. Olha só. Muito emocionante. Obrigada. Foi nossa, fez alegria aqui de casa, né? E aí eu vou ter que ir soltando e botando outra. Eu vou entrar aqui com. Peraí, antes de eu vou entrar aqui com. Agora eu volto para cá. Peraí, que eu tenho que fazer várias etapas. Agora vai. Eu vou entrar aqui com o site do Põe no Rótulo, para a gente tentar seguir um pouquinho dessa cronologia. Eu vou passando aqui, a Cecília vai me dizendo para onde que ela quer que eu vá. E aí ela fala um pouquinho. Você consegue tirar seu mudo, Cícero. Acabei de ver, você sabe que eu sou analógica. Eu acho que ele é rotulagem alergênicos, e aí tem história, e acho que dá para eu contar em poucos minutos a partir de um scroll, assim. Então, assim, quem ainda não conhece, né, põenorótulo.com.br, tem lá um site com bastante informação e tem aqui um pouquinho do histórico. Eu vou até aumentar um pouquinho, se as pessoas Até enquanto a verem Fê melhor. arranja a melhor posição, o que a gente Pode vai ir. falar logo mais é que o Põe no Rótulo, ele nasce para falar de rotulagem de alergênicos com essas mulheradas, essas mulheres maravilhosas, mas conforme a gente foi trabalhando, Sandra, a gente foi percebendo que a gente tinha potencial, condições e o dever de olhar o rótulo como um todo, né, já que a gente tinha conseguido entrar na agência, encontrar parceiros. Então, por conta disso, o Põe no Rótulo, se você entrar no site hoje, você vai ver muito mais do que só alergia e alergênicos. Essa é a pasta, a abinha do site que fala do contexto da RDC de alergênicos, que é a nossa grande conquista, nosso filho com várias mães. Então, como eu disse, para além dessa foto, há pessoas que passaram de maneira muito intensa nos primeiros meses, mas que logo não puderam dar conta por contas de família, de trabalho e tal, porque dá trabalho isso aí, né? Gasta tempo. E tem as pessoas que nunca estiveram em nenhuma dessas fotos ou Skype, mas que, assim, são o cerne, né? É a vida, é parte dos órgãos disso, né? Essas fotos são de algumas das celebridades que apoiaram e faz muita diferença porque gera visibilidade, chama a atenção da imprensa. Tem uma que eu amo de paixão. Volta, estamos em época de BBB. O Thiago, ele é celíaco. O Thiago Leifert, ele é celíaco e ele realmente apoiou para valer muito, porque para ele era uma informação bastante relevante. Enfim, e aí a gente tem essas celebridades e que, claro, chamam a atenção, mas para a gente sempre foi igualmente importante e tocante cada qual das fotos que a gente recebeu, como Stefania. Ela tem uma foto dela com o filho dela que hoje está com 11 anos.
A gente recebeu fotos muito lindas de crianças vestidas de cozinheiro, né? Eu quero segurança, eu preciso da informação, e tudo isso material não só de campanha, mas material humano para nos ajudar a ter energia mesmo, para tocar o barco. Essa história do Daniel é maravilhosa. Ele não só fez essa foto, como ele distribuiu o papel para as pessoas que estavam nesse show, especialmente quem estava ali na frente, e ele fez um vídeo, tipo um selfie mais o vídeo, dizendo assim, a gente está batendo essa foto aqui porque as pessoas com alergia precisam da informação, e aí fez a selfie. É muito potente isso, é muito especial. E como que isso aconteceu? Uma mãe de alérgico que trabalha no time dele pediu. São histórias de seres humanos. E de desenhos animados. E não para. Então, quem quiser ver, tem muita foto, né? Pode passar, é muito legal isso. E a gente vê o engajamento, a força, o poder da mulher, né? Porque era um monte de mulher se doando, usando a sua rede de relacionamento. Na verdade, assim, boa parte delas estavam fazendo empreendedorismo sem saber que estavam fazendo, porque é o que na administração a gente aprende. A gente precisa usar rede de relacionamentos, né? Eu estava falando com a Cecília, que eu ainda lembro do dia que ela me procurou pedindo o contato de algumas pessoas e eu mandei e-mails, né? Ó, Porque era esse aqui, época ó, do. esse que acabou de passar, um jogador de futebol, acho que foi a nossa primeira celebridade. Ele foi, né? Não sei, mas marido de uma amiga da Inês, que era uma das mães bem do início. Isso é muito legal, gente. Acho que fica até de lição, né? E as boas conexões são aquelas em que a gente faz sem esperar nada em troca. A gente faz porque a gente acredita numa causa, num propósito, né? Essas são as melhores, porque as conexões que são feitas onde as pessoas querem sugar o outro, querem se aproveitar, elas duram muito pouco tempo, né? Eu falo que a máscara sempre cai e um lado só ganhando nunca é bom. Todo mundo tem que ganhar, né? Hoje, Sandra, eu fui preparar uma aula que cabia, né? Precisava falar do contexto da aprovação da rotulagem de alergênicos. E uma das coisas que eu comento nessa aula, e que tem tudo a ver com o que você está dizendo agora, é que quando a gente colocou a página, né, nas redes sociais, o pedido era mande a foto, hashtag, põe no rótulo e tudo mais. Ó, os filhos da Pri aqui, o Teteu da Mari, ó, o filho da Bianca. É muito legal porque eu vi aqui. Vou vendo e vou lembrando das histórias. O que eu comentei nessa aula, que a gente coloca o pedido para que as pessoas se engajem, mas a gente imediatamente depois passou a fazer postagem de conscientização sobre a alergia alimentar, passando informação sobre o tema, buscando médicos para validarem essa informação, buscando textos científicos para nos darem lastro, para poder falar na qualidade de mãe ou de advogado, enfim, nenhum desses papéis profissionais de saúde, mas falar sobre isso sem medo de errar, sem medo de fazer feio e sabendo que era o serviço que a gente entregava e ainda entrega nas nossas atividades. Cada criança fofa. Passou agora o filho da Karine Fê, que é um adolescente, que a gente não vai dizer nome, porque não quer, né? Não, adolescente, é um moço hoje. Então, um menino ali. Ó, a Meire que ajudou a fazer, que ajudou nada, né? Que é a autora de grande parte dessa cartilha aqui de inclusão nas escolas. Passou aí. Carol era... gente! Olha lá todas. Raiz. Joana, Inês. Eu não sei como é que tá o timing para vocês, né? Mas para mim tá... E é interessante. Eu adoro essa. Mãe, cansei de ler rótulo. Era o filho da Camila. E Cecília, uma coisa interessante é que assim, hoje a gente vive um momento em que a gente tem o pessoal, né, os influenciadores conseguindo ter milhares e milhares e milhares de seguidores. Hoje parece que ficou mais fácil porque o mundo ficou conectado, mas vocês conseguiram ter uma quantidade de gente envolvida que poderíamos até chamar de seguidores, numa época em que isso não era comum. Vocês concordam comigo? Né? Mas E vocês... você disse, o fio condutor era uma verdade, né? O fio condutor era uma necessidade real. Assim.
Acho que isso faz diferença. E aí, então, seguindo um pouco, né, a gente teve toda a conquista, né? Tá aí com as caixinhas, isso? Eu tô. Da rotulagem, né, de alergênicos com a RDC 2615, que a gente conquistou, né? Toda a sociedade conquistou esse avanço. Eu vou descompartilhar aqui para poder aparecer grande a caixinha da... Obrigada. Tá. Eu sou uma catástrofe, gente. Eu precisava fazer curso de blogueira. Eu não sei. As moças fazem isso, você vê a marca do Rímel. Meu, você não vê nada. Mas eu vou contar e vocês vão acreditar em mim. Essa aqui é uma fécula de batata e que o meu filho consumiu via leite materno e depois por acidente também, já diretamente, que o ingrediente dizia fécula de batata, só isso, mais nada. E depois que veio a legislação de alergênicos, depois eu vou tentar fazer um vídeo melhor, tá? Tá aqui, alérgicos, pode conter trigo, soja, leite, ovo, girassol e gergelim. Vai ficar de lado, mas aqui aí eu sei que aparece. Aqui, o alérgicos. Essa informação, ela só faria a seguinte diferença: eu consumiria ou não consumiria. E, de novo, não é dizer que a IOC estava errada, maldita, por que tem traço, é porque o processo fabril dela, produtos em pó, tá tudo certo, mas a informação não estava no rótulo. E hoje está, isso faz a diferença da reação e da não reação. Se a gente pensar nos relatos de Páscoa, a Fê vem de muito antes, eu vou falar a partir de 2011, toda Páscoa era um drama nos grupos de Facebook, nas WhatsApps e nos Messengers, era drama, porque era não sei o que comprar, meu filho ganhou tal chocolate e reagiu, meu filho teve anafilaxia, a gente teve anafilaxia com ovo de Páscoa, não está no gibi. E, de repente, exceção feita, um único caso que aconteceu esse ano, por um lapso, e a gente está aguardando para que haja um aviso mais incisivo por parte da empresa. O fato é que os consumidores puderam fazer escolhas mais seguras. A madrinha conseguiu encomendar para o coelho da Páscoa um chocolate que era mais seguro. O pai conseguiu encomendar ao coelho um chocolate, um bombom que tinha informação e que a criança podia, junto com a mãe, né, quem não sabe ler ainda, escolher se aquele bombom que está dentro do ovo é um bombom seguro ou não. Isso não dá para ser Kinder Ovo com a informação, né? A informação tem que estar para fora e não na surpresa. Então, acho que essa é uma diferença gritante. Mas voltando a essa ideia, né, de serviço e de troca, Sandra, o que a gente percebeu com o passar do tempo? E se eu estiver me antecipando em relação ao que você gostaria de dar de timing, você nos segura. Mas o que a gente percebeu? Mobilizamos, conseguimos chamar a atenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de imprensa, de celebridades, enfim. A legislação foi aprovada e ela está em vigor. E salvo um erro aqui, outro ali, que é de um lado inaceitável, mas de outro é da vida, né? Assim como tem gente que não usa cinto de segurança, tem gente que não paga imposto, tem gente, né? Por mal ou por bem, não sabia da alíquota, enfim. O fato é que está dado, é obrigatório. Mas a gente percebeu o seguinte, Sandra, que era preciso, e já respondendo aqui que veio uma pergunta, que acho que foi até da própria Liana, o que mais falta, né? Falta tanta coisa, e esse nome, põe no rótulo, já não resolvia. Então, a gente precisa ter acesso à caneta de adrenalina, põe no rótulo. Põe o que no rótulo? A gente precisa de segurança nas escolas, põe no rótulo. Põe o que no rótulo? A gente precisa de uma Páscoa acolhedora, põe no rótulo. Põe no rótulo o quê? Né? E aí a gente foi conversando, Fernanda, eu, Ana Maria, né? O põe no rótulo cresceu a ponto das pessoas demandarem da gente falar de transgênico, põe, não põe no rótulo, como que é, vai tirar, vai não tirar, rotulagem nutricional, com isso, com aquilo, a gente foi chamada a contribuir nessas agendas, guia, né, alimentar para a população brasileira, guia alimentar para a população menor de 2 anos, Fernanda participou de diversas reuniões, cabe no chapéu põe no rótulo, mas não tem nada a ver com alergia. Ao mesmo tempo, um tanto de alergia que a gente fazia já não cabia mais nesse rótulo, a gente que pede por rótulo, não era claro, era quase como se falasse lisozima, ao invés de falar ovo, né? Era a gente falando, preciso de adrenalina, põe no rótulo.
né? A Fernanda uma vez deu uma entrevista, tadinha, passou uma saia justa, porque era sobre a legislação para conscientização sobre a alergia alimentar, que estava em debate no Senado, já aprovado, vivo, está agora na Câmara dos Deputados, curta e compartilha. E aí ela dando uma entrevista e ela falou assim, bom, mas vocês são da onde mesmo? Põe no rótulo. Mas põe o quê no rótulo? Assim, não é piada. Né? E aí foi que eu passo de novo o microfone para a Fê, mas a gente foi pensando então em caminhos para não deixar de prestar um serviço importante e que a gente ainda queria contribuir, mas sem deixar de lado o põe no rótulo, que ainda tem muito o que fazer. Exatamente. Então, quando foi justamente em 2018, a gente começou a pensar internamente como é que a gente ia caminhar, porque a gente vinha sendo demandado, né, em agendas diferentes, né, uma pauta mais ampla de alimentação, uma pauta mais específica de alergia alimentar, que elas, volta e meia, elas faziam assim, né, e fazem, mas elas têm vida própria, né. E aí a gente começou a amadurecer e a construir essa ideia. Então, a gente brinca que é como se os filhos, né, que dividissem, no caso as filhas, dividissem o mesmo quarto, né, eram pequenas e tal, mas estavam crescendo, ganhando cada uma aí a sua independência, né, sua identidade e tal, e quisessem cada uma ter o seu quarto, cada uma ter o seu espaço. Então a gente começou a fazer essa obra, né, essa reforma na nossa casa, de forma que a gente pudesse, então, o que era alergia alimentar, a gente ia tratar num lugar. E que era toda essa pauta de rotulagem mais ampla, essa parte de alimentação, direito à alimentação, que a gente também gosta bastante, que a gente se dedica um tanto, né? E que a gente também é demandado um tanto para falar sobre, para contribuir, também tivesse seu espaço. Então, a gente teve bastante ajuda também nesse período, né? Pessoas que lidam com alergia alimentar foram também nos procurando, oferecendo apoio, e aí outras pessoas foram se juntando. E aí a gente começou, então, durante esse ano de 2018, a trabalhar internamente ainda essa nova casa, nesse novo quarto, para a parte de alergia alimentar, que ganhou esse nome, né, de Alergia Alimentar Brasil, seguindo a linha das outras organizações que reúnem famílias de pessoas que convivem com alergia alimentar. Então, Alergia Alimentar Brasil, assim como a gente tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na Itália, tem na África do Sul, no Japão, na Austrália, no mundo inteiro, né, no Chile. A gente tem organizações que trabalham esse tema, então a gente queria também seguir essa linha, mas a gente queria continuar trabalhando a parte de alimentação. Então a gente manteve o nome Põe no Rótulo, deu uma reformada no quarto dele muito legal, né, que é o site que está lá. Não só o site, né, o site assim, ele representa, né, as redes sociais, eles têm uma representação ali gráfica, visual e tudo de todo o trabalho que está por trás, né? Assim como a Alergia Alimentar Brasil. E vai fazer um ano agora, né? Semana que vem, dia 1º de maio, que foi quando nasceu o Alergia Alimentar Brasil para o público, né? Porque para a gente ele já estava ali em gestação, né? Um tempão. Então eu vou compartilhar agora o site do Alergia Alimentar Brasil. Deixa eu colocar aqui enquanto eu vou falando. Então, a gente pensou no nome, a gente pensou na identidade visual, com o apoio da Vivi Hack, né, que contribuiu para construir essa cara do Alergia Alimentar Brasil. Eu vou pular aqui um pouquinho. Então, a gente tem esse site, que é uma das ferramentas, né, uma das coisas que a gente oferece para o nosso público, com informação sobre alergia alimentar. Então, as pessoas, né, estão todas convidadas, quem não conhece, né, quem já conhece, é um lugar para você estar visitando, para você estar consultando, para você estar tirando dúvida quando precisar. Então, a gente tem informação sobre alergia alimentar, a gente fala dos principais alérgenos, a gente traz um monte de informações, dicas e apoio no dia a dia de quem convive com alergia alimentar. A gente tem toda uma parte importante sobre anafilaxia, né, o que a gente vem fazendo, quais são as ações, né, material informativo, outras coisas que a gente fala. Então, assim, o site é lindo, é uma graça, o conteúdo dele
foi todo escrito por nós, né? Eu, Cecília e Ana, com base na nossa experiência pessoal, com tudo aquilo que a gente também aprende, né? E segue aprendendo em todos os eventos, em todos os congressos e eventos científicos que a gente participa, né? Representando essas famílias. E ele teve a revisão técnica na parte médica da doutora Ariane Yang, na parte nutricional da Raquel Bicudo, nutricionista. Ele é lindo, assim. A gente também tem as redes sociais, né? Eu acho que trocando aqui aparece, né? O Põe no Rótulo segue, né, a fanpage que eu já mostrei, a página o perfil no Instagram, também com bastante informação sobre toda essa parte de alimentação. O Alergia Alimentar Brasil também tem a sua página no Facebook e também tem o seu perfil no Instagram. Agora, em tempos, né, que a gente está vivendo de pandemia, a gente pode até começar, acho que a falar um pouco sobre isso, né, para quem está acompanhando a gente, porque assim, quem convive com alergia alimentar, não tira, a gente brinca, né, não tira férias, não tem final de semana, não tem hora do recreio, né, não tem folga, né, de domingo a domingo, da hora que acorda até a hora que vai dormir, que eu acordo de madrugada, tá lá também, como eu brinquei lá no início, né, a alergia alimentar chega na nossa casa de mala, cuia, se instala sem pedir licença e a gente não sabe quando ela vai embora, se é que ela vai embora, isso depende de uma série de fatores, né? Então, a gente já tem que ter, quem convive com essa questão da alergia alimentar, a gente já tem que ter esse cuidado o tempo todo, né? Porque a gente se alimenta, a gente precisa se alimentar para viver e o alimento ao mesmo tempo, a nossa fonte, né, de nutrição, de afeto mesmo, né, aquela comida da vovó, aquilo tudo que a gente gosta, quando a gente vai confraternizar, festas, né, de aniversário, datas comemorativas ao longo do ano, tudo gira em torno do alimento. Só que o mesmo alimento que traz, né, alegria, né, que traz conforto, que traz nutrição, se ele não for escolhido adequadamente, ele traz reação alérgica, né, que pode ter uma série de consequências, né, desde a mais leve até a mais grave. Ela impacta na qualidade de vida, ela traz risco à saúde, ela traz um risco imediato à vida, né, dependendo do tipo de alergia. Então, a gente precisa cuidar. E a nossa vida mudou, né, de março para cá, mais ou menos, né, que a gente já está... claro que no Brasil inteiro a gente está tendo diferenças, né? Alguns lugares as pessoas estão em casa há mais tempo, outras começaram a menos. Dependendo da profissão, pessoas podem ficar em casa, outras não podem, né? Precisam seguir trabalhando porque seus serviços são considerados essenciais. Eu não tenho informação a respeito assim, se todas as escolas no Brasil pararam, mas eu acredito que a grande maioria parou, né? As crianças estão em casa. Eu até brinquei outro dia com a Cecília, né, que eu vi uma informação, um memezinho na internet, né, de fora, que era a pessoa dizendo assim: eu estou há X dias sem explicar para ninguém sobre minha alergia alimentar, né? Porque quando a gente está na rua, a gente está na escola, a gente vai comprar, a gente vai em qualquer lugar, a gente tem que explicar da nossa alergia alimentar. E em casa, eu acho que a gente tem 2 pontos, e aí a Cecília, qualquer momento, Sandra, complementem, interrompam, né? Por um lado, eu acho que tem o lado bom, se a gente pode ver assim, que a gente tem a possibilidade de controle total daquela pessoa que convive com a gente, ou a gente mesmo, né, que tem alergia alimentar, quem está podendo ficar em casa, né, do que a gente está consumindo. Então, eu acho que é o lado bom. Agora, a gente continua com a questão em relação à hora das compras, então depois eu vou pedir para a Cecília falar mais um pouco sobre essa parte. A gente continua tendo que ter os cuidados na hora do preparo da refeição, porque nem toda a casa exclui o alérgeno, né? Aqui na minha casa, por exemplo, aconteceu de eu estar em dieta para amamentar, a minha filha mais nova, né, também dieta, e a mais velha também dieta. Então, eu cheguei para meu marido e falei assim: ó, perdeu, né? Leite não entra mais aqui em casa.
Mas a gente sabe que isso não é fácil, não é simples. Às vezes você tem crianças, outras que não têm alergia. A maioria das casas, não tenho esse dado, mas eu acredito que a maioria, pelo que a gente vê, né, nos grupos, pelas famílias que a gente conhece, seguem convivendo com o alérgeno, principalmente esses, né, que são mais comuns, especialmente na infância. Se seguem convivendo. Eu mesma, na minha casa, atualmente, eu preciso excluir o ovo cru, porque a minha filha tem alergia ao ovo cru, mas ela já tolera o ovo em assado. Então, eu preciso ter um cuidado grande aqui em casa nesse manejo do ovo, né, para que não haja esse contato indesejado, né, para que ela tenha alergia, tenha alguma reação. Então, eu acho que a gente segue tendo que ter os mesmos cuidados que a gente tinha antes da quarentena, antes do coronavírus. A gente tem agora algumas especificidades em relação à hora das compras, em relação na hora de se alimentar com uma comida que não é nossa. A gente precisa ter um cuidado extra. Mas os cuidados em casa, aquela coisa de você separar o que vai comer, separar na hora de cozinhar, você não pode botar uma panela do lado da outra, né? Você tem que fazer primeiro a comida de quem tem alergia, para depois fazer a comida de quem não tem, né? Se você tem o alergênico em casa, na hora que você vai armazenar isso na geladeira, né, nos armários, a hora da higienização desses utensílios, tudo isso segue igual, isso não mudou. Então, assim, começando, né, no início, a gente, para poder cozinhar, a gente precisa de matéria-prima, né, a gente precisa comprar. Então, eu vou pedir para a Cecília falar um pouquinho sobre isso, eu vou passando uns slides que a gente fez sobre esses cuidados, só para ficar ilustrando aqui enquanto ela fala. A Fê mostrou, né, falou que a gente criou identidades visuais de põe no rótulo atual, de alergia alimentar Brasil, e na hora que ela mostra as redes, tá igual. E tá igual por razões óbvias. Estamos todos em quarentenados, vivendo o mesmo tema, que é, quem puder, fique em casa, segue o que a Organização Mundial da Saúde diz. Quem precisar sair, sai com cuidado, usa máscara, usa luva, não põe a mão no rosto. Se tiver rinite como eu, não vai na rua, porque não tem como não coçar o nariz 3 vezes por minuto, né? Mas o que a Fernanda levantou de bola e que eu acho importante falar sim, se de um lado as famílias que convivem com alergia alimentar, eu não vivo mais, meu filho curou tem alguns anos, mas eu vou me permitir usar no presente, porque eu já vivi isso, então eu vou dizer como se fosse comigo. Se hoje eu já não preciso me preocupar em fazer a bolsa do gato Félix para sair levando opções de alimentos para o caso de, e se formos ao cinema, e se formos em tal restaurante, e se for aniversário da tio que levar, né? Se de um lado a gente ganha isso, foi o que disse a Fernanda, de outro, quem convive com alergia alimentar está mais exposto à falta de informação ao comprar, por exemplo, por internet. Porque nas redes sociais, desculpa, nos sites, né, nessas portais de venda, aplicativos e tudo mais, a gente tem um produto, mas não tem a lista de ingredientes. Você pode até ir no site da empresa ou falar, eu sempre comprei e nunca tive problema, mas o fato é que cada lote, cada produto, cada produção pode ter uma verdade, uma lista de ingredientes completamente distinta da versão anterior. Então, é indispensável ler o rótulo mais do que nunca, porque se a ideia é ficar em casa e evitar ao máximo ir para ambiente hospitalar, quem que quer viver uma reação alérgica? Ninguém. É tudo que a gente não quer, então a gente precisa evitar mais do que nunca. E aí, por conta disso, a gente precisa pegar o Guia Alimentar para a População Brasileira e ler com olhos de ler. E nesse sentido, evitar ao máximo os produtos que têm muitos ingredientes e que a gente não sabe de onde vem. É claro, e aqui não é jabá, eu não estou falando de produto especial, como a SS Alergia, se a Sandra não quiser que eu fale outros nomes, eu vou dizer azar, mas me vem à cabeça um tanto, né? Enfim, empresa que é dedicada a esse público. Pode falar, Cecília. A gente estava conversando antes, né? Antes de começar. Especialmente para quem é de São Paulo, entrar no site da Mandala, faz a compra sem preocupação, porque o que está ali, eu sou uma empresa que estou voltada a esse público. Mas tirando isso, o ideal é ir para o produto minimamente processado, e para ingrediente, mais do que nunca, ir para a cozinha. Poxa, mas eu estou assoberbada, eu não aguento mais, é tanta coisa, cara. Eu brinco que depois do dar um Google para descobrir informação, a gente tem agora uma nova expressão que seria vai no panelinha, né? Vai no panelinha, vai buscar a receita, baixa o alerta alergia, já a Fê mostra, que é uma ferramenta que a gente construiu com muito amor para ajudar as pessoas a cozinhar e substituir ingredientes, porque mais do que nunca a gente precisa garantir
a segurança de quem convive com alergia alimentar. Ler a lista de ingredientes, buscar quanto mais o produto, assim, a matéria-prima, o insumo, o ingrediente mais básico para fazer em casa, para evitar uma reação alérgica, uma situação tão delicada que é essa. A gente não sabe, a gente falou hoje mais cedo, Fernanda e eu, sobre como será que andam as pessoas com risco de reação grave em relação às canetas de adrenalina. Será que elas estão válidas? Será que elas conseguem, mais do que válida? Se eu usar uma caneta de adrenalina hoje, o que eu tenho que fazer imediatamente? Repor. Se já não era fácil repor na outra vida, né? Como é que é agora? A Fernanda está colocando agora um material que a gente construiu com dicas de compra no mercado, né? Ler a lista de ingredientes, o que buscar, alérgicos, 2 pontos, contém isso, pode conter aquilo, mas o que não pode conter, né? Ai, tudo tem pode conter, ai, que chato. O pode conter é como aquela placa de animal na pista. Você vai cruzar com o animal sempre que você passa naquele pedaço da estrada? Talvez não. Muito provavelmente nunca ninguém viu. Eu já cruzei algumas vezes, mas não é sempre, é bem raro. Mas eu tenho essa informação. Não é lá que eu vou trocar meu pneu. Não é lá que eu vou parar para buscar um negócio no porta-malas. Eu tenho essa informação que eu posso fazer a gestão do meu risco. Eu estou em casa, confinado, tenho um filho, uma filha, eu mesmo sou alérgico, grave, severo. Eu vou consumir um produto com alerta de pode conter? Eu, que sou goleira, não consumiria. Cada um sabe o que faz da sua vida. Tem a caneta de adrenalina por causa de emergência? Tá com vontade de dar uma passeada, se precisar ir para o hospital? Tem recurso, a informação estava ali. Então, mais do que nunca, lê a lista de ingredientes, lê a lista do pode conter, fazer a alimentação em casa, como disse Fernanda, ter cuidado no preparo, se entra o alimento alergênico que alguém da família não pode, cuidar com muita atenção, fazer turno de preparo, cuidar na hora de servir as colheres, mais do que nunca, ter essa atenção para evitar que a gente saia de casa por uma coisa dessas, né? Então, acho que é isso, assim, primeiro é essa questão que a Cecília falou da compra, né, então, assim, claro que a gente ir nos produtos que a gente está mais acostumado pode ser um caminho, mas nunca deixar de ler quando chegar, não ter essa questão da mudança e procurar comer aquilo que a gente reconhece como comida, né, porque quanto menos ingredientes tiver, mais fácil vai ser para a gente identificar o que não pode, né? Hoje mesmo, mais cedo, eu estava participando de uma outra reunião onde a gente estava falando sobre isso, né? Sobre um documento que a gente estava produzindo e hoje no almoço aconteceu isso porque eu fiz um frango com alguns legumes e tal, e a minha cesta de feira chega todas as sextas, né? E aí a Clara falou assim, mãe, de onde veio essa cenoura, esse brócolis? Já tinha acabado e tal. Aí eu falei para ela assim, não, eu comprei congelado justamente para quando a gente precisar. Aí ela, mas você comprou congelado? Me fez aquela cara assim, eu falei, não, mas esse produto é um produto minimamente processado. Aí fui lá e mostrei para ela que tinha um outro, né? Aí você lê a lista de ingredientes, estava lá, brócolis, cenoura e couve-flor, só. Era só o produto congelado, embalado. Então, assim, são coisas que você pode ter que eu acho que quem está em casa, quem está ficando em casa, evitar de sair muito, então está comprando uma quantidade um pouquinho maior, né? Procurar técnicas de congelamento, quem tem um freezer um pouquinho maior que dá para guardar, né? Quem não tem tempo, às vezes, famílias com as mais variadas formações, e tem gente que está em casa, mas está trabalhando para caramba fora todo o trampo de casa, né? Que acaba recaindo, a gente sabe, na sua grande maioria sobre as mulheres, né? Então tem que cuidar de criança, tem que arrumar a casa, tem que fazer o almoço, tem que fazer home office. A gente brinca que é o kitchen office, né? A pessoa está jogando ali nas 11 e às vezes algumas coisas facilitam, né, na hora da refeição, preparar uma quantidade um pouco maior, porcionar, congelar e facilitando, assim, olhar a data de validade também é uma coisa importante, porque se você está comprando um pouco mais para precisar sair menos, dá uma olhada na data de validade também para ver se não vai comprar algo que está perto do vencimento e tudo, né? Acho que são cuidados assim, do dia a dia, mas que nesse período agora a gente precisa ter mais atenção. Uma coisa que a gente também... Pode falar. A Fê me fez lembrar de um outro tema muito importante, Sandra, né? Como a temática é convivendo com a alergia alimentar em tempos de quarentena e tudo mais. A gente estava conversando mais cedo hoje sobre a questão das escolas, né? Porque de um lado, a gente está com as famílias em casa, na sua maioria, com as escolas fechadas. De outro, a gente tirou de muitas crianças o acesso a uma alimentação
adequada, potencialmente segura, especialmente nas escolas em que a alimentação especial, que é obrigatória por lei nas escolas públicas, era ofertada. E a gente conversava mais cedo, né, da importância do trabalho do coletivo Alergia Alimentar, que tem pessoas maravilhosas atrás, como a Ilô, a Thalita, que estão ajudando as famílias a buscarem caminhos para, na hora de receber o kit alimentação, que é o caso de São Paulo, né, que é uma cesta, checar se essa cesta está de acordo com a dieta, com a alimentação desse estudante que até então estava sendo alimentado na escola. Eu sei que tem alguns editais que até você atende, Sandra, e aí, assim, é checar se o seu produto que você até então vendia, né, não ofertava, vendia, se você segue vendendo para essas mesmas escolas, porque se você não estiver vendendo para essas escolas, tem criança com fome, e tem criança em risco, porque a gente às vezes sabe que as pessoas nem têm ainda que a gente tenha o alérgico, os 2 pontos e tal, nem todos são alfabetizados a ponto de identificar que a escola que sabe que a pessoa tem uma alimentação especial, porque até então isso era ofertado, está recebendo um kit seguro. Às vezes essa mãe ou esse pai, então, como disse a Fernanda, às voltas com outros temas, então, puxa, não dá para deixar de ler o rótulo, e se a informação não estiver clara, não consome. Se for uma alimentação escolar, checar se esse kit está adequado, se não tiver, buscar a adaptação disso, se houver dúvida, buscar pelo coletivo de acolhimento, né, da alergia alimentar, tem um nome mais bonito que esse, mas eu às vezes sou meio disléxica. Ai, Fê, tá muda. Tá. Coletivo de acolhimento alimentar. Isso, eu falei de alergia, não é? Alguns lugares a gente sabe que estão dando tipo um vale, né, para a pessoa fazer a compra e segue todas essas dicas que a gente já falou aqui, né? Mas quem está recebendo o kit é bom verificar, tem os canais de denúncia já, né? O próprio FNDE, Ministério Público da Assessoria, enfim. Mas o coletivo está ajudando também a orientar, né, essas famílias de qual o melhor caminho que elas podem buscar essa informação. A Cecília falou da carência de adrenalina, de remédio. A gente aqui não é profissional de saúde, a gente não tem nenhuma orientação nesse sentido, mas como mãe de alérgico, né, que tem medicamento em casa, o que a gente pode falar, que foi a dica que a gente deu, né, nessas redes, né, que é, primeiro, aquela coisa que a gente tem que fazer sempre, né, que é verificar a data de validade dos medicamentos que a gente tem para fazer a reposição. Alguns remédios a gente sabe que podem precisar de uma receita. Então, assim, conversar com o seu médico, né, tentar esse canal, saber qual é a melhor forma de obter essa receita. Caso você não consiga repor alguma medicação, né, essa medicação está em falta, você não encontra na farmácia, ou seja, a própria caneta de adrenalina, né, que você está com dificuldade de conseguir importar, conversa de novo com o seu médico para poder ver qual é o que vocês vão fazer no caso de uma reação alérgica. Redobrar os cuidados, acho que estando em casa, né? Isso fica um pouco mais fácil por um lado, como a gente já falou. Não usar de maneira nenhuma, né, nenhum medicamento sem conhecimento do médico, né? É importante manter esse canal. E a outra é conversar com o seu médico sobre então, plano de ações. Então, Eu travei, quem travou? Acho que foi você que travou. Tá. Não sei se você botou o ponto final. Que conversa com o seu médico sobre o que fazer no caso de uma reação grave, né? Então, assim, você tinha um plano de ação com um determinado medicamento antes. Se agora você vai ter que mudar o medicamento, talvez você tenha que mudar dose, horários, forma de aplicação, uma série de coisas. Então, é muito importante conversar com o seu médico, manter esse canal. E quem é alérgico e também tem outras alergias, especialmente respiratórias, né? É muito comum quem tem alergia alimentar apresentar asma, apresentar rinite, apresentar... a gente tem ouvido, né, os médicos falarem que não interrompam o tratamento que vocês já fazem, né? Não faça nenhum tipo de interrupção. E no caso de sintomas e tal, procurar o melhor caminho para esse atendimento, né? Existem hoje aí vários canais
online, né, que estão sendo disponibilizados, inclusive públicos, né, de você se consultar e saber o que fazer, porque às vezes a gente não sabe se é aquela tosse, se é aquela febre, se é aquela qualquer sintoma que possa surgir é de alergia, né, é de uma gripe comum, é de um resfriado ou é do coronavírus, né, do Covid. Então, tudo isso é importante que você siga com esses cuidados todos. Sobre o medicamento. Fala sobre o que a gente O medicamento, tem o Lázaro falando que ele perguntou, né, se o filho dele é alérgico à proteína do leite pode consumir um dado medicamento que ele escreveu, que tem sabor doce de leite, e eu adoraria te dizer, Lázaro, pode, não pode. O que eu posso te dizer é que o que a gente pôde fazer e o que a gente ainda puder fazer para que os medicamentos digam se contém ou não contém os principais alergênicos, a gente fez e fará. Por hora, o que a gente tem é a recomendação e sugestão de que você... Acho que a Cecília travou, né? Eu acho que, continuando aqui, a recomendação é de ligar para o SAC, né, que produz o medicamento, para poder averiguar, conversar com o próprio médico, porque ele tem acesso ao bulário, a própria farmácia também, então eles podem consultar a lista de recipientes e tudo, na dúvida, consultar o SAC do laboratório. E aí eu acho que para a gente, não sei se a gente já está encaminhando para o nosso final, eu vou voltar lá no site do Alergia Alimentar Brasil. Aliás, já que está aberto aqui, quando você entra lá no final da homepage, tem aqui um faça parte da nossa rede, preenche o formulário, a gente convida todo mundo a se cadastrar, né, a preencher o formulário, porque a gente tem formado esse banco de dados com pessoas do Brasil todo e até de fora do Brasil, que acompanham a gente, né, um formulário rapidinho de ser respondido, e a gente tem utilizado para mandar nossas informações e tudo. E, recentemente, no final do ano passado, a gente lançou o Alerta Alergia. Para quem não conhece, né, vou entrar aqui na página. Então, lá na página, no nosso site, né, alergiaalimentarbrasil.com.br, você conhece um pouquinho mais sobre ele. É um plugin, né, uma extensão que você instala no Google Chrome, no computador. Então, entrando pelo site, clicando aqui, você segue o passo a passo para fazer a instalação. A gente tem um vídeo muito lindo que a gente convida também todo mundo a assistir, é super emocionante, que conta um pouquinho, né, de histórias reais de quem convive com alergia alimentar. Pode pôr, Sandra? Será que funciona, Fê? A gente pode tentar, né? Tá compartilhando, tem que ver se o som vai entrar. Você habilitou o som? É logo quando você vai fazer o share screen, aí do lado esquerdo tem uma opção que é compartilhar o som do computador. Você lembra então, se você clicou? Eu vou compartilhar de novo, então, para não ter erro. Isso. Que aí o vídeo vai explicar bem o que é a ferramenta, né? E aí a gente, nesse tempo que a gente está cozinhando mais em casa... tá, cliquei aqui agora. Joia. Eu acho que é ótimo, gente. Eu sempre falo, né, que a gente memoriza, a gente entende muito melhor pelas histórias, né? E aí ele explica tanto, conscientiza, né, traz um pouquinho, né, acho que todo mundo que convive ou conviveu com alergia alimentar se identifica com algum desses depoimentos, ou com mais de um até, né? E ele explica um pouquinho também do que é o alerta alergia, então ele fala por si, eu vou botar aqui para a gente ver. Fui dar banho nela, tinha sangue na fralda. E aí pra gente aquilo foi um desespero. Fiz um bolo de chocolate recheado de chocolate e dei pra ela. Aí minha filha falou: mãe, você quase matou a Alicia. Toda a família entrou em dieta, porque ela passa muito mal. Tinha um moço vendendo churros e ela parou do meu lado e falou: mãe, esse eu não posso comer, né? E eu cheguei em casa
e fui fazer churros. E era um mousse de maracujá, normal. E aí ele comeu, ele pôs na boca a colher, e aí ela falou, ele tá muito ruim, ele não consegue mais respirar. E realmente ter que ser assistido, enfim, ser entubado, enfim, fazer 1000 procedimentos. Isso porque ele nem chegou a comer o alimento. E aí resultou em uma internação. Ela ficou 5 dias internada. Eles só podiam se alimentar da comida que eu fazia dentro da minha casa. Ele pode vir a falecer se realmente ele come algum alimento que ele tem alergia. A gente precisa tomar muito cuidado o tempo todo. E a gente é responsável por isso. Todas as receitas estão assim? Isso vai facilitar muito a vida da gente. Para as famílias, para as escolas. Acho que dá para aprender a cozinhar diferente com esse alerta alergia. Olha, então já tem um meio, já uma receita já para fazer para ela já. Você consegue adaptar as receitas com mais facilidade. E aqui quando você clica nele, ele aparece o risco, aparece as opções de substituição. Só de imaginar as pessoas que vão ter ganho com isso aqui é tipo... inacreditável. Agora é outra história. Acho que muda tudo. É muito legal. Você sabe que eu não sei se dá para ver a data, mas a primeira vez que vocês divulgaram o Alergia Alimentar Brasil e tinha que fazer um cadastro, eu lembro que imediatamente eu fui e me cadastrei. Desconfio que eu sou uma das primeiras a ter cadastrado. E eu lembro desse vídeo também, achei ele muito bonito. Parabéns, né? Até porque é isso mesmo, vocês, com a dor que vocês sentiam como mães, vocês conseguiram encontrar soluções. O empreendedorismo também é assim. As empresas que realmente são boas são aquelas que conseguem não pensar no ganho financeiro, mas imaginar como aliviar a dor de uma outra pessoa, né? Então eu lembro que quando a gente começou a criar as coisas, eu sempre ficava imaginando o quanto eu tinha sofrido como criança, né? Até um comentário meu com a doutora Ariana foi a lembrança de quantas e quantas vezes eu achava que eu ia dormir, eu falava, mamãe, eu vou morrer, porque não entrava ar com as minhas crises, né? E eu demorei mais de 20 anos para saber que era por causa do leite, né? Então, a gente se colocar no lugar do outro, né, é super importante. Vocês conseguiram fazer isso. Então, quando a mamãe ela passa o mouse em cima e vê uma solução, né, para aquele alérgeno alimentar, ela se emociona. Por quê? Porque nós também nos emocionaríamos no lugar delas, né? Só que quando vocês eram mães, vocês não tiveram isso. Então, vocês conseguiram fazer com que outras mães tenham. Isso é fruto de empatia, é fruto de alguém que sofreu, que chorou, que se feriu profundamente, né? E quis dividir com outros uma solução que vocês não tiveram, mas que puderam proporcionar para outros. Nem todo mundo tem o WhatsApp da Priscila Lorente. Eu não consigo fazer ganache, olha esse ponto, não tá dando. Ela compartilhava muita coisa lá no Tips, né, também. Não, mas o meu é o WhatsApp direto, não tá dando ponto. Com a Inês, o pão é assim, eu tento fazer. Não, põe mais farinha, põe mais não sei o quê. É o que a gente estava conversando antes, né? Vou retomar, eu comentei também. A gente
eu sei que nós somos a primeira empresa que com foco em energia alimentar no Brasil, né? Não falando em celíaco, porque a gente tem a Marilis uns 10 anos antes, né? Mas falando em energia alimentar, né? E é interessante, e eu sempre falo isso, é muito verdadeiro. Quando surgiam as meninas lá no grupo fazendo brigadeiro, fazendo não sei o que e tal, né? Eu não me sentia ameaçada, né? Eu sei que tiveram algumas brigas ao longo da história, vocês viram, né? E tudo mais. Gente, tem tanto espaço, tem tanta criança alérgica precisando ser atendida, né? Por isso eu falei para você, eu não tenho problema da gente citar as pessoas que fazem. Por quê? Porque precisa. Um pouco antes a gente estava falando de uma empresa, né? Que ela deu uma pisada na bola, mas eu falei, eu conversei com a rede da SOS, eu falei, não, a gente vai ficar em silêncio. Por quê? Porque é nosso parceiro, né? É claro que a gente sabe que muitas crianças passaram mal, não foi legal, mas o nosso posicionamento não foi de querer falar, ai, não, eu não uso esse chocolate. Não, eu falei, gente, os nossos clientes sabem que a gente faz o nosso chocolate, né? Mas a gente não precisa usar isso para, tipo, nós somos melhores. Não, não vamos nos manifestar nesse sentido, né? E aí eu torço que eles se reconstruam, que eles se reergam. Por quê? Porque o mercado pede mais produtos para alérgicos. A gente foi ficando sem opções, né? E aí essa questão da reinvenção que vocês falaram na cozinha, a gente teve que fazer, por exemplo, a gente começou a comprar tomate e fazer molho. Nós nunca compramos embalagem pronta, né? Aí fomos fazer os biscoitos, peraí, no passado eu usei essência, não, vamos usar fruta. É o maracujá batido, é a cenoura, a beterraba, vamos usar a fruta, porque aí eu não tenho risco de ter contaminação com leite, com ovo, com soja. Então a gente foi tentando diminuir, né, os riscos, mas a gente sabe que eles estão presentes, né? Eu acho que todos nós, sejamos pessoas físicas ou jurídicas, né, a gente também corre o risco, porque se houver falha em algum lugar, né, em alguma parte da cadeia, a gente também está sujeito, né? Mas assim, eu fico muito feliz que a gente caminhou uma trajetória incrível. E assim, acho que os alérgicos de todo o Brasil sempre terão muita gratidão. A gente nem conseguiu ler aqui, né? Mas a quantidade de recadinhos para vocês aqui, né? Eu tô lendo. Você tá lendo? A Adriana Felizbino escreveu: sou grata a vocês, meninas. Minha vida mudou muito depois do Põe no Rótulo. Foram muitas anafilaxias por conta dos rótulos. A Liana, o Põe no Rótulo foi uma conquista maravilhosa para todos os alérgicos, né? A pergunta vocês já responderam. Elisângela Oliveira, adoro vocês, tem me ajudado muito com a inclusão nas escolas. Fanny, gratidão ao Põe no Rótulo. A Fanny é daqui da nossa região, minha cliente de muito tempo. Liana, vocês são lindas demais. Vivi Correia, a Fer falou da Vivi, a Vivi é dinossauro, gente. Fer, eu acho que a Vivi é de antes de você, porque nós duas éramos de... A Vivi, ela tem uma filha da idade da minha Isa, que é a minha segunda filha. A gente se conheceu nessa época do Orkut e do Amifal. Isso, porque ela foi, acho que, uma das primeiras pessoas do mundo da alergia que eu conheci. E assim que abriu o Orkut, eu comecei a navegar, e aí eu já não sei nem quando que é, né? E era um negócio tão bagunçado, tão nada a ver, né? E a Vivi estava lá. Ela é bem dinossauro. Ela escreveu: tenho tanto orgulho de vocês. Liana, essa rede é maravilhosa. Vivi, vocês trouxeram a inclusão, eu concordo. Né? Eu que sou assistente social, amo o tema da inclusão social e vocês ajudaram muito nesse ponto. Meu trabalho de TCC foi falando sobre os sintomas físicos, mas eu fui para o social. Naquela época ainda não tinha nenhum trabalho, eu não publiquei, né? Mas eu fiz pesquisas
via rede social com mães do Brasil, perguntando sobre a parte social, né? E foi muito, muito, muito legal. Aninha escreveu: só gostaria de dizer o quanto é difícil achar profissionais que realmente entendam do assunto. Meu filho tem 4 anos e desde que nasceu tem APLV, só foi diagnosticado com 7 meses, mas até hoje não tenho médico que confio. Isso me deixa muito triste e desacreditada. Queria muito ter uma boa orientação. Aninha, a gente tem médicos excelentes no Brasil, viu? A gente tem médicos em quem você pode confiar, né? Hoje, graças a Deus, também você tem rotulagem, porque no passado o médico orientava bem, mas o rótulo não ajudava, né? As empresas, né? Algumas empresas escondiam algumas informações. Depois você pode falar, Para a Cecília. Aninha, eu estava com vontade de falar, mas eu não achava o comentário, depois você trouxe. O que eu diria para a Aninha, aproveita que a gente está podendo ter consulta online, telemedicina, escolhe assim, ó, a dedo quem você quer e pá. E lembrando também que existem centros também, né, universitários, centros de referência muito bons também, no Brasil todo, que as pessoas podem buscar também atendimento. É claro que agora está tudo um pouco mais confuso, né, mas tem essa possibilidade, né? A gente tem profissionais muito mais capacitados hoje em dia, né, nesse tema do que há anos atrás. E a gente tem muita informação disponível. Então, por exemplo, se você puder seguir a doutora Ariana Young, ela sempre está postando informações. E tem informações super relevantes, e às vezes é o conhecimento. Eu acredito muito no conhecimento. Eu acredito que o Põe no Rótulo deu certo, porque a gente tinha algumas advogadas que conseguiram criar estratégias e usar das palavras para conquistar, as palavras escritas e faladas, né? O conhecimento, ele abre portas. Então, Aninha, aproveita que hoje a gente tem conhecimento disponível. Peneira, porque também tem coisa ruim disponível na internet, né? Então, se você já lê alergia à lactose, já pula, ignora, né? A Elisa Mitico Muramax escreveu: Trio Maravilha, parabéns pela dedicação. Põe no Rótulo foi uma conquista emocionante. Chorei demais com aquele vídeo de vocês quando foi aprovado e as mamães se abraçando. Foi lindo demais. Joyce Ferreira Lopes escreveu: maravilhosas, toda admiração e gratidão. Essa vitória faz a diferença para tantas e tantas vidas e nos dá esperança de cada vez mais termos segurança e conquistas. Várias outras pessoas colocaram parabéns, né? Gente, eu acho que a gente podia, uma hora, fazer uma parte 2, né? Porque é tanta informação. Eu vou dedurar o franqueado lá de Brasília. Ele escreveu assim: eu não estou conseguindo acompanhar, porque elas são aceleradas. Eu não acredito que eu conheci alguém que fala mais que você, Sandra. Olha só o comentário. Mas eu acho que é tanta informação, né? E eu querer compartilhar. Porque assim, gente, se a gente parar para pensar, não tem muita lógica. Vocês estão doando o tempo de vocês aqui. Em todo movimento, ninguém tem noção das vezes que eu conversei com a Cecília e ela tinha deixado de trabalhar, de ganhar o dinheiro para fazer tudo pelo voluntariado, e aí ficava lá que nem louca tentando arrumar o dinheiro para as passagens, o dinheiro para viagens, né? Porque senão o marido ia surtar, né? Porque não dava, estava tirando muito do bolso, a Fernanda também, e várias outras, né? E é uma doação, só que é o que a gente também estava conversando um pouco antes de entrar, né, no ar. Eu acredito muito que a gente pode passar por essa vida passando simplesmente, sem deixar marca nenhuma, ou a gente pode passar por essa vida deixando muitas marcas, muitas sementes, né, que outros virão, regarão e vão florir. Eu acho que é isso que torna a nossa vida tão bonita, e vocês conseguiram e têm ainda feito, né? O filho da Cecília já melhorou e ela continua nessa luta, né? Continuava viajando, né, para os encontros de alergia, porque agora não pode mais. Né? Mas tem uma vantagem mesmo, né? O estar conectado, provavelmente algumas reuniões que poderiam acontecer via internet, vão ter que acontecer via internet agora,
né? E cai o custo, o tempo de viagem, né? 2 dias para viajar, mais 2 dias para voltar, e aí o ganho que a gente tem, né, com as reuniões. É, Você falou das sementes das flores e me ocorreu aqui uma analogia que a gente quer ser muda, mas não muda de calada, é muda de ser muda de mudança, né? A gente quer poder ajudar não só a alastrar a semente, mas alastrar essa crença de que a gente consegue transformar, que a gente consegue contagiar o outro, não de coroa, mas contagiar o outro também de esperança, contagiar o outro de potência. Mas você falou de doação e eu lembrei que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir representando o Põe no Rótulo e, portanto, representando o Brasil no grupo de ONGs internacionais que falam da alergia alimentar, num evento nos Estados Unidos que foi organizado pela FARE, que é a Food Allergy Research and Education, que é um portal de referência, né, mas que no fundo nada mais é do que foi o Põe no Rótulo, que hoje passa a ser o Alergia Alimentar Brasil, que é o lugar onde tem informação consolidada e que tem pessoas trabalhando por políticas públicas, no fundo é isso, né? Então essa é a FARE. Quando eu estava para ir, eu ia embarcar daqui a uma semana, menos que isso, alguém me mandou uma mensagem: oi, Cecília, prazer, desculpa, lá do Chile, né? Foi a Patrícia. Deixa eu te falar um pouco como é que funciona, né? Um pouco da organização diplomática. A gente costuma levar um presente para compartilhar. E é o que você disse, né? A coisa era bem do bolso, com bastante crítica aqui em casa. Eu falei: Deus do céu, o que eu vou levar para esse povo do mundo todo? Eu não faço ideia. E trocando mensagem com a Sandra, ela falou: olha, eu não gosto de tentar parecer que eu estou querendo promover essa alergia, mas se eu puder ajudar, eu topo doar umas latas que a gente fez para um evento e que sobrou. São umas latas com biscoito de polvilho e que, se você quiser, eu mando para você. Mas, Fernanda, você não estava aqui ainda. Era uma caixa, mas assim, eu não sei dizer o tamanho da caixa. Era uma caixa enorme, enorme, cheia de biscoito de polvilho. Aí o que eu fiz, eu primeiro fiquei muito grata, né? Depois eu abri, li a lista de ingredientes, traduzi para o inglês, coloquei, porque, né, hashtag Põe no Rótulo, label it, né? A informação tinha que estar ali para as pessoas de outros países enxergarem. Mas aí eu estava um pouco preocupada de chegar nos Estados Unidos com uma caixa de comida, embora industrializada, né? Como é que ia chegar com um negócio daquele? E aí era uma caixa grande, então, portanto, não passou batida, né? Ela já desde o Brasil foi pela embalagens grandes, né? Tem um lugar diferente para você fazer o check-in. E chegando lá, a caixa não chegou por onde eu imaginei, né? Pela esteira. E aí fui atrás de informação e eles disseram: é uma caixa grande e tal, não sei o quê. Eu falei: Aí a pessoa lá da vigilância sanitária, né? Enfim, o fiscal da alfândega lá disse assim: mas o que tem aí? Eu falei: agora ferrou. Né? Falei: são biscoitos. Eu estou indo para um evento de alergia alimentar e eu trouxe biscoitos que não têm os principais alergênicos. Aí o fiscal olhou para mim e fez assim: essa caixa acho que já está vazia. Aí eu fiquei meio apavorada e meio ria, não sabia o que eu fazia, né? Enfim, no fim ele só brincou e a caixa passou. Mas foi, assim, mais do que mão na roda. Eu me senti muito acompanhada, assim, como eu disse, como a prima abriu a casa dela, quando eu recebi aquela caixa imensa, eu percebi o tamanho da potência e da crença, né, que você também trazia naquilo que eu estava indo fazer em nome da comunidade, em nome da população que vive com alergia alimentar no Brasil, ao me presentear e nos presentear com a possibilidade de eu levar alguma coisa especial, com significado, nesse primeiro encontro. Foi muito bacana, obrigada. Cecília, você não tinha contado para mim essa aventura. Só me mandou uma foto, né? Acho que entreguei com o pessoal comendo, né? Mas eu acho que é isso, né, gente?
esse, por exemplo, vocês aceitarem estar com a gente hoje, foi um presente para toda essa energia para nossa rede, né? Aí o meu marido ainda brinca, né? Poxa, mas você não colocou a logomarca atrás, Sandra, não tá dando para ver. Eu vou até mostrar, gente. Tá dando para ver a logo no seu uniforme, né? Aqui na minha cidade perguntam se eu durmo de uniforme, né? Ele falou, você não vai pôr a logo? Eu falei, não, Frank, eu não vou pôr, né? Então, nenhum vídeo nosso saiu com a logo. Ele tá com o banner dentro do carro, que ele tá tentando me convencer a colocar na parte de trás. E eu falei para ele, não precisa. Porque a intenção das conversas que a gente está tendo não é de vender. Em nenhum momento foi de vender alguma coisa, né? Mas é de poder acolher as mães, poder é, na verdade, a história começou, acho que eu contei para a Cecília, não contei para a Fê. Teve um dia, na semana, que a história do coronavírus chegou aqui no Brasil, um monte de mãe no nosso grupo de WhatsApp, algumas mães que estão assistindo, inclusive, com filhos com asma, e as mães com asma e eu com asma, né? E eu usando bombinha naquela semana e o coronavírus ele atinge a parte respiratória. Então imagina o pânico, né? Geral. E até uma das perguntas que eu fiz para a doutora Ariane é porque eu sei que o meu emocional me afeta na minha parte respiratória e realmente afeta, né? Também. E eu acho que estava todo mundo afetado naquele dia. Aí a conversa minha, né? Vamos criar essa série, por quê? Porque ninguém tá olhando. Assim, a internet tá bombando de coisa, de empreendedorismo, de um monte de coisa. Eu falei, mas as mães de alérgicos, elas não estão sendo acolhidas, né? Então, assim, a gente precisava encontrar um tempo para que elas se sentissem acolhidas também, né? Então, essa que foi a ideia, e eu agradeço porque vocês toparam, assim, rapidamente, né? Como sempre fizeram, é muito de vocês ao longo da história. Eu nunca vi vocês recusando nada para ninguém e muitas vezes tirando do bolso para fazer as coisas, né? E aí a gente pensa de daqui a algumas semanas ou um mês fazer uma parte 2 porque como o Bruno me escreveu, ele falou assim, você me dedurou. Me escreveu aqui dentro do grupo da SS Alergia, porque eu sei até o nome dele, né? É, tem muito conteúdo, né? Por isso vocês falaram. Na verdade, assim, a gente fala rápido mesmo, né? Mas tem muito conteúdo, teve que passar assim até por cima, né? De muita coisa. Eu acho que a gente pode até pensar, vocês podem pensar em algumas temáticas que vocês considerem importantes, e a gente faz um outro bate-papo, vai ser muito legal. Vocês duas são super simpáticas também, né? Eu acho que é até um dos motivos de vocês ganharem os espaços, né? E fica aqui a minha gratidão em nome de toda a SOS Alergia, de todos os franqueados. Eu tenho certeza que, de forma muito especial, uma gratidão por parte de várias mamães de todo o Brasil que estão assistindo e que ainda irão assistir. Né? Tem muita coisa importante e fica o convite para que vocês curtam e acompanhem o Põe no Rótulo e o Alergia Alimentar Brasil, né, naveguem lá dentro, tendo dúvidas, acione as meninas na rede social. A Cecília não dorme, tá, gente? Então sempre ela sempre responde. E Fernanda, fica aqui um elogio para tua cunhada. Ela é uma artista muito boa, viu? Admirável. Parabéns mesmo, a arte que ela faz tem carinho em tudo, é muito bonitinha, é muito carinha de SOS, eu gosto dessas coisinhas, sabe? Parabéns. Obrigada mais uma vez. Se vocês quiserem fazer uma palavra final para a gente fechar? Cecília, quer falar alguma coisa? A Fernanda e eu, a gente tem um problema com tempo, fala, se alguém deixa a gente falar, é assim, né? Um pouco antes de começar, a gente conversou, quanto tempo será que dura? Acho que 1 hora. Eu olhei, fulana foi tanto, cicrana foi tanto, gente, né? Aí eu olhei agora que horas são, eu quero acreditar que é fuso horário. Mas, enfim, é uma alegria sem tamanho, Sandra. Quando você convidou e eu fui falar com a Fernanda, eu falei, Fê, não tem hora boa. Não tem, assim, que hora é boa? A gente combinou que 23 horas estava legal para nós duas, porque é um horário que todo mundo já jantou, já dormiu, já lavou a louça, 23 tá bom para você, para mim também. E aí a gente tornou a conversar e, assim,
Você disse, Sandra, a gente já pegou tanto avião, já foi para tanto canto. Se a gente não fizer o nosso tempo, esse tempo não virá. Né? Então, eu te agradeço de coração, Sandra, pelo convite, pela oportunidade. É uma história que é gostosa de reviver, é gostosa de contar, é contagiante, né? Eu insisto na palavra, mas que é uma história que ainda acontece, que ainda tem muito a percorrer. E essa interação com as redes, de perceber quem já estava, quem esteve, né? A Vivi fazendo questão de contar quem veio antes, quem veio depois, se foi o ovo, se foi a galinha. E, assim, a gente tem mesmo ainda muito que trabalhar e muito que contribuir. E é dessa troca, Sandra, que nasce a inspiração, que nasce a ideia, ver a Tânia, porque depois ela falou que Lázaro é o filho, né? A Tânia falando do medicamento, falando assim, gente, pegar print disso, mandar para a Anvisa e dizer, Anvisa, não adianta você me dizer que o médico prescreve, que o médico sabe, o médico não sabe. E, portanto, o rótulo tem que informar, tem que estar mais claro. Sabor doce de leite, às vezes é só o sabor, não tem nada de doce de leite, mas e o medo que eu tenho? E o risco real que eu tenho? E dar um remédio que vai causar uma reação. Como assim? Não faz sentido, mas acontece. Então, agradeço de verdade muito, Sandra, a você por tudo que você já fez, a essa iniciativa, dessas conversas que eu estou brincando que não é live, é a live, porque estamos todos dando um jeito de fazer acontecer. Agradeço a Fernanda pela parceria de sempre e por ser tão digital. Estou cheia de Paranauê que eu peno loucamente. E, enfim, boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do horário que a pessoa for ver. E, enfim, foi o que eu te disse, Sandra, marca a gente em qualquer pergunta, comentário, que ficar em aberto, porque a gente pode até não dormir, mas mais do que nunca a vida está chamando, né, para outros papéis que a gente não desempenhava, não todo dia, à torta e à direita, o tempo todo. Então, a gente precisa mais do que nunca se unir, tá junto. E fique em casa, máscara, OMS. Então é isso, Sandra, agradecendo, né, a oportunidade de a gente estar aqui, conversando um pouquinho, contando nossa história, contando a história do Põe no Rótulo da Alergia Alimentar Brasil, chamando, né, as pessoas a conhecerem, quem não conhece ainda, quem já conhece, seguir acompanhando, compartilhando. Teve uma pergunta de uma pessoa, eu não vou lembrar o nome agora, mas como é que ela faz para compartilhar o vídeo? O vídeo está no Facebook, né, do Alergia Alimentar Brasil, está no Instagram, está no nosso YouTube e está lá no site. Então, qualquer uma das formas é só compartilhar que as pessoas conseguem. E é isso, né? Todo mundo fique bem, né? Que todo mundo se cuide. A gente ainda, né, não sabe o que vai acontecer, quanto tempo a gente vai precisar ficar nesse período de reclusão. E a gente precisa se cuidar, e quem convive, né, com alergia alimentar precisa ter os cuidados aí redobrados, como a gente falou, e qualquer hora dessa a gente se encontra de novo. Obrigada, meninas. Quinta-feira que vem, então, a gente está com a Liane. Legal. É tudo conhecida, é tudo amiga, né? Vai ser muito legal também. Ela é uma nutricionista lá de Boa Vista, e lá a gente tem também um pouquinho de uma realidade social um pouco mais complicada, né? Eu acho que a gente também pode falar um pouquinho disso. Mas é isso, obrigada a todo mundo que está assistindo, e também aqueles que iriam assistir. Vai depois subir para o YouTube também, tá? Então as pessoas vão poder assistir, caminhar pelo Põe no Rótulo e pelo Alergia Alimentar Brasil, porque a Fer conseguiu compartilhar a tela, né? O que foi muito bom, né? Assistir o vídeo também. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada mais uma vez, meninas.